Abra sua Bíblia, irmão e irmã, no livro de Atos, seu capítulo 10. Atos 10, nós vamos refletir o capítulo todo, mas vamos fazer a leitura apenas dos versículos de 44 a 48, que é o desfecho dessa história, o texto base para a reflexão, ainda que a gente vá falar um pouquinho sobre o capítulo todo. Então, Atos 10, a partir do versículo 44, eu te convido a ficar em pé, por mais uma vez, para em reverência lermos a palavra do Senhor. E as Sagradas Escrituras nos dizem assim, em Atos 10, do versículo 44 ao 48. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos por estarmos em tua casa, louvando, exaltando o teu nome. E como é bom, Senhor, te ouvir, te sentir, podermos experimentar de forma tão palpável a tua presença, que é real e verdadeira neste lugar. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, através da ministração da tua palavra, essa palavra que é tão poderosa, Pai. Ela por si só é capaz de nos converter, nos salvar e nos transformar. Você pode se assentar, irmão e irmã. Inicio fazendo a seguinte afirmação: nós temos medo daquilo que não podemos compreender. Nós temos medo daquilo que nós não podemos compreender. Tudo que foge à nossa razão, ao nosso senso de lógica, tudo aquilo que nós não podemos explicar, de certa forma nos amedronta. E isso está muito também associado à questão do preconceito. A falta de informação é a principal causa do preconceito. E eu quero então refletir um pouco, talvez, sobre esse medo, ou principalmente como superar esse medo de coisas que nós não podemos explicar. Iniciamos o culto dessa noite, além da linda ministração de dança da Bia, com uma canção, na qual o seu refrão diz que ninguém pode explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Faz parte da nossa natureza questionar. E isso não é ruim porque nós fomos criados por Deus assim. Parece-me que às vezes as pessoas ficam preocupadas de questionar as coisas que nós não conseguimos explicar, as coisas ligadas à fé, as coisas ligadas a Deus. Mas isso é saudável, isso é bom, nós podemos questionar e nós somos criados por Deus assim. Então não é uma coisa ruim, porque se Deus nos criou assim, Ele tem uma intenção para isso. E nós questionamos às vezes porque nós buscamos respostas, nós queremos saber de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E essas perguntas são muito importantes, porque quando damos a resposta certa, a única resposta é Jesus. Nós viemos dele, estamos nele, vamos para ele. Amém? Por isso é muito bom perguntar. O risco e o perigo é quando nós nos deparamos com coisas que nós não temos respostas e não temos explicação. E são muitas essas coisas. O perigo é quando nós nos tornamos, então, incrédulos. Perguntamos, questionamos, criticamos tanto, queremos saber tanto a explicação, o porquê das coisas, e quando nós não achamos uma resposta, isso vai gerando incredulidade em nós. Nós temos dificuldade de crer naquilo que nós não entendemos, daquilo que nós não assimilamos. Nos últimos 15 anos, aproximadamente, uma onda de incredulidade vem tomando toda a Terra, todo o planeta. E de forma especial na América do Norte, considerado até hoje ainda o maior país protestante do mundo. Quais foram as causas dessa incredulidade que tomou as igrejas,
primeiramente ali na Europa, nós sabemos muito bem, né, quantas igrejas que fecham, que acabam ali na Europa, e o mesmo processo acontecendo nos Estados Unidos da América. Primeiro, por conta do pragmatismo. Tudo tem que ter um porquê, um para quê. Se eu não faço uso daquilo, se aquilo não é útil, se aquilo não tem algo prático para a minha vida, eu abro mão daquilo. E nós vamos abrindo mão, então, da reflexão, da introspecção, da contemplação, porque tem que ter um porquê. Mas por que? Não tem um porquê, não é prático, não serve, então se descarta. Também por conta do sincretismo. Uma forte influência do islamismo na América do Norte, a mistura de religiões, de ideias, de filosofias, e isso vem contaminando, então, a fé cristã daquele povo. E ter fé, acreditar no sobrenatural, é considerado por muitos ultrapassado. É uma coisa careta, é coisa de gente que não tem instrução, coisa de gente que é alienada, que gosta de acreditar em historinha, em carochinha, essas coisas. Então, acreditar em milagres, em ações sobrenaturais de Deus, muitas vezes é mal visto. E isso vai fazendo com que as pessoas se contraiam, com que elas abram mão de buscar ter essas experiências sobrenaturais com Deus, de ter contato com aquilo que não pode ser explicado, porque muitas vezes isso é mal visto. Quem tem fé e acredita na ação sobrenatural de Deus é estereotipado, caricaturado pela sociedade. Você já viu algum filme, alguma novela, algum seriado, onde o crente ele é visto assim como uma pessoa normal, sã, que trabalha, que tem que pagar conta, como qualquer outra pessoa. É sempre uma coisa engraçadinha, bobinha, é sempre mostrando um lado assim, mais pitoresco da coisa. Há uma dificuldade de se levar a sério quem é crente, quem é cristão, quem é protestante. E a gente vai vendo tudo isso por aí, e isso vem nos contaminando. A nossa vontade de racionalizar sempre, de elaborar sempre, de entender sempre, o preconceito que vem das pessoas de dentro e de fora da igreja, e a gente vai abrindo mão dessa busca daquilo que nós não podemos compreender. Muitas vezes, deixamos de assumir a nossa fé e de se permitir ter experiências com Deus por constrangimento ou talvez por falta de identidade. Como eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão achar disso que eu estou fazendo, é melhor eu nem mexer com isso. Revendo algumas coisas que aconteceram ali no Concílio Geral da Igreja Metodista, e boa parte das plenárias estão disponíveis no YouTube, eu assisti a uma fala do presidente da Igreja Metodista, o bispo Adonias, e eu achei muito interessante, trouxe para nós, acho que talvez a Zé vai lembrar um pouquinho, ela estava lá, né, em loco, e me chamou muita atenção quando ele disse assim: se a igreja pregar somente a doutrina, o povo será antinomiano, ou cético. Se pregarem somente a experiência, o povo será entusiasta. E se pregarem somente a prática, será um povo fariseu. Se pregarem tudo isso e não reforçarem a disciplina, e aí ele falando dentro do nosso contexto, o metodismo será como um jardim cultivado, porém sem cercas expostas exposto a todo tipo de destruição que possa acontecer. Ele fala então de doutrina, a importância de termos uma doutrina, a importância de termos experiência, a importância de termos a prática e disciplina. Mas eu creio que destes, o que mais nos desestabiliza e o que mais gera contenda muitas vezes no coração da igreja é exatamente a experiência. Porque a doutrina está posta, a prática literalmente é a prática, a disciplina cabe especialmente aos sacerdotes, aos clérigos, pastores, mas a experiência, ela é pessoal. E quando nós começamos a discutir experiência, o que é de Deus, o que não é de Deus, se pode ou se não pode, isso sempre gera uma certa tensão no ar. O principal personagem do livro de Atos, chamado de Atos dos Apóstolos, não é Pedro, não é Silas, não é Paulo. O principal personagem de Atos é o Espírito Santo. E Jesus identifica o Espírito Santo como vento, conforme lá o Evangelho de João, no capítulo 3. Que sopra aonde quer, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. É assim que Jesus explica o Espírito Santo. Um vento,
o qual nós não conseguimos segurar, não conseguimos aprender, dominar. Ele vai e vem do jeito que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, e aí a gente perde o controle da situação e isso gera desconforto. É o Espírito Santo quem nos leva a termos experiências que nos alimentam e dão força para enfrentarmos as duras, desafiadoras e intransponíveis realidades da vida. Pena o Lucas não está aqui com a gente, ele está lá embaixo com as crianças, né? Mas eu já fiz isso pessoalmente, faço agora de púlpito, né? Parabenizando ele pela palavra do domingo que vem, domingo passado, quer dizer, a palavra que ele nos trouxe domingo passado. Quando ele falou sobre a importância de estar no monte, mas que a vida se dá no vale. E hoje ele falou bastante do vale, né? Mas eu quero falar mais do monte hoje. Curiosamente, eu estava na dúvida de pregar ou o monte da transfiguração ou a conversão de Cornélio, e ele me ajudou, né? Já pregando o monte da transfiguração. Porque, irmãos e irmãs, nós precisamos ir para o monte. Se nós não vamos para o monte e temos experiências que nós não podemos explicar, nós não damos conta dessa vida. Porque é lá no monte que nós recarregamos as nossas baterias, é lá no monte que os nossos horizontes se abrem, é lá nos montes que a nossa fé ganha sentido. E aí nós podemos descer para esse vale que é a vida, que muitas vezes é tão dura, tão difícil, coisas que nós achamos que são intransponíveis, mas agindo o Senhor, quem impedirá? O texto que lemos é o desfecho da história que começa no início do capítulo 10. E o início do capítulo, então, se dá exatamente com a figura de Cornélio, um centurião, um romano, um soldado romano. E Deus dá uma visão para ele, de que ele deveria enviar seus servos até Jope, aonde Pedro estava, para que Pedro viesse para a sua casa de Jope. E, praticamente ao mesmo tempo, Pedro, ele também tem uma experiência com Deus, a sequência do texto, a partir do versículo 9, aonde ele vê ali um lençol e são colocados animais que eram impuros, de acordo com a tradição judaica e levita. E ele não poderia comer aquilo, mas uma voz diz para ele, mata e come. Ele diz, não vou fazer isso. Passado então algum tempo, os servos de Cornélio chegam ali, aonde Pedro estava hospedado, o chamam e ele vai então para a casa de Cornélio. E lá chegando na casa de Cornélio, ele prega a palavra, e aí nós temos o desfecho, então, exatamente a partir do versículo 44. Tudo isso aconteceu porque Pedro teve uma experiência com o Espírito Santo. Atos 10:10 diz assim, Pedro estava orando, e ele resolve então lá fazer uma janta para ele. Enquanto ele estava lá temperando feijão, tal, picando bacon, bom, né? Baconzinho fritinho no feijão, bom. Ei, Marilene, faz tempo, né? Pode convidar de novo, viu, irmã? Já tem já um tempo já. Amém. Eu levo o feijão, então eu levo o bacon que eu levo o feijão. Preparando a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Um êxtase. Essa palavrinha nos preocupa. Porque êxtase, muitas vezes, é associado a emocionalismo, alienação, escapismo. Irmãos e irmãs, quem vive com Deus, vive na base da emoção. Porque viver com Deus é emocionante. Viver com Deus nos tira muitas vezes desse plano, dessa dureza, dessa dificuldade que é a vida, e nos leva para um lugar que é sobrenatural. E nos faz lembrar que é possível viver aqui. Gostei muito da definição que eu achei de êxtase, que diz assim: estado de quem se encontra como que transportado para fora de si mesmo e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística, ou de sentimento muito intenso de alegria, prazer, admiração, temor reverente e etc. Nós somos tomados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos possui e nós passamos a ter experiências e elas são e podem ser as mais diversas. As mais diversas. Uma profunda sensação de paz, um choro incontrolável, arrepios pelo corpo todo, um forte calor, uma vontade incontrolável de sentar, de deitar, porque não dá para ficar em pé. Quantas experiências podem acontecer? Porque Ele é vento, Ele sopra como quer e aonde quer, do jeito que Ele quer. E Pedro, então, a partir
deste êxtase, dessa experiência que ele teve com o Espírito Santo, ele descobre algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs. Coisas que nós, individualmente, como igreja, também devemos descobrir sempre. Primeiro Pedro descobre que a ação de Deus sempre extrapola a liturgia. A ação de Deus sempre extrapola a liturgia. Cornélio, o personagem secundário aqui desse trecho que nós lemos, era um romano, como eu disse, mas convertido ao judaísmo. Já há muito tempo vivendo ali na Galileia, ele se converte ao judaísmo e todas as práticas ligadas a essa religião. Ele seguia todos os preceitos da religião, conforme está lá no versículo 2 do capítulo 10. Homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Um homem reto, um homem que agradava a Deus, ele cumpria certinho a liturgia. Tudo que se esperava de um bom judeu, de um bom homem de Deus, ele cumpria. O perigo, irmãos e irmãs, é o que aconteceu com a fé judaica naquele período e pode acontecer muitas vezes com nós também, conosco também. É o fato de acontecer então uma inversão de valores, em que na religião, o que as pessoas fazem, as suas obras, se tornam mais relevantes do que a própria ação divina no meio do povo. Aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós oferecemos para Deus, se torna mais importante, ou se torna o fim em si mesmo, muito mais do que Deus quer fazer e pode fazer nas nossas vidas. E isso aconteceu no momento em que o templo, o sacerdote, o sacrifício e o sábado se tornaram mais importantes do que o Deus a quem eles serviam. Então havia tanto rigor ali com as regras, com os preceitos, com a doutrina, com a liturgia. Mas viu, e Deus? O que Deus está pensando? Não, deixa Deus aí, que senão ele vai atrapalhar. Vamos aqui cultuar Deus, senão ele atrapalha. Era mais ou menos assim que a coisa acontecia. E Cornélio, ele era esse homem, como militar que era, ainda mais rígido, sério, firme, fazendo as coisas do modo mais correto possível, e não tem nada de errado aqui. Mas o Espírito Santo vem para mostrar que a ação de Deus sempre extrapola. Não podemos controlá-lo. Deus dá uma visão a Cornélio e diz: Cornélio, falta algo para você. Você vai na escola dominical, você dá o seu dízimo, você leva a sua família toda para a igreja, você está quase todos os domingos lá na igreja, você vai até no PG, mas eu quero dizer para você que falta algo para você. A presença do Espírito Santo na sua vida. E isso, dando esmolas, orando a Deus, sendo piedoso, ele não alcançava. Porque todas essas práticas eram de Cornélio para Deus. Mas ele precisava estar aberto para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Irmãos e irmãs, é muita pretensão da nossa parte achar que nós controlamos a liturgia. A liturgia da vida e a liturgia do culto. É claro que nós cremos que quando nós preparamos o culto, e aí tem esse bichinho aqui, ó, a ordem litúrgica. Isso aqui não é a liturgia, né? A ordem litúrgica. Quando a gente faz isso aqui, são os textos bíblicos, a sequência das músicas, aí o pastor risca tudo porque muda o coral e muda isso. Esse papelzinho aqui, nós o fazemos crendo que Deus nos inspira, que o Espírito Santo nos conduz, mas eu não posso ficar preso a essa folhinha. E muitas vezes nós estamos presos à folhinha. Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus quer transbordar, Deus quer fazer além daquilo que nós podemos entender, mas nós somos rígidos. Não, Deus, é só a esmola, é só ser piedoso, é só ser temente ao Senhor. Então nós temos que fazer uma oração, cântico de adoração, todo mundo senta. Quem disse que tem que ser assim? Um bom culto é quando o Espírito Santo conduz. E acontece o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E cabe quem está aqui na frente ter essa sensibilidade. Por isso pesa aqui, ó. Para estar aqui, tem que ter essa sensibilidade. Ou então é melhor não estar. Porque se é do meu jeito, é a minha liturgia, é como meu pai me ensinou. O que o Espírito quer fazer na minha vida e na sua vida é espontâneo, extrapola a ordem do dia, a agenda, a liturgia da vida. Porque Ele é Deus.
Outra coisa bem bonitinha, né, para a gente pensar. Teologia. O ser humano é muito pretensioso. Já parou para pensar nisso? Teologia. O estudo do Theos, de Deus. É besta mesmo o tal do ser humano, né? Quem somos nós para estudar Deus, dissecar Deus numa mesa de laboratório? Mas nós queremos controlar, queremos entender, para dizer como pode acontecer, porque daí eu não tenho medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu sinto que Deus me ama, Ele quer agir na minha vida, se manifestar com o seu poder e com a sua glória, não há o que temer. É claro que nós buscamos entender e ouvir e discernir a voz do Espírito, para que a igreja seja conduzida, a nossa vida seja conduzida por Ele. Ele fala conosco através da sua palavra, através do culto, da pregação, de tantas formas. Mas, irmãos e irmãs, nós nunca vamos conseguir colocar Ele dentro de uma caixinha. Vez ou outra, nós vamos ser surpreendidos por Deus. Ele vai fazer o que a gente não espera, assim como Ele fez na vida de Cornélio. Ele achou que estava em ordem com a sua vida, um bom religioso, um bom homem de Deus, e Deus disse para ele: eu tenho mais para você. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você, irmão e irmã: eu tenho mais para você, meu filho e minha filha. O meu Espírito quer agir e manifestar na sua vida. O Senhor deseja fazer muito mais nas nossas vidas. E Pedro aprendeu isso nessa experiência, a partir do êxtase que ele teve. Pedro também aprendeu que precisava se permitir, se jogar. Pedro tem uma visão, como nós dissemos, onde Deus o faz pensar nos seus padrões de pureza e de santidade. Porque aqueles animais que foram colocados ali na visão, naquele lençol, considerados animais impuros, e Deus manda matá-los e comê-los. E Pedro fala para Deus: Deus, eu acho que o Senhor esqueceu uma partinha da Bíblia lá, que o Senhor falou que não podia. Como é que eu faço agora? Ele fala exatamente no versículo 14: porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Como é que eu vou comer esses animais? E na verdade aqui é uma metáfora que Deus está fazendo nessa visão com Pedro, dizendo que aqueles animais que eram considerados impuros, eram iguais àquelas pessoas que também eram consideradas indignas do Evangelho. Nesse momento aqui, o Evangelho estava muito restrito ainda, somente aos judeus. Pouca parte daqueles que eram considerados gentios já tinham recebido a palavra, estava muito concentrado ainda em Jerusalém, apesar da perseguição que já acontecia, e ali aos judeus. E a concepção naquele momento é que a pregação de Jesus era só para os judeus. E Deus vem mostrar para Pedro: Pedro, se permita, porque eu quero fazer muito mais, eu quero agir muito mais. Resultado: Pedro não entendeu bulhufas. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Deus, não estou entendendo nada. O que acontece? Já teve essa experiência, irmão e irmã? Ter um sonho, Deus te mostrar algo numa visão, você ouvir uma voz, ter uma sensação, e você: o que será que é isso? O que será que Deus está me mostrando? O que Deus quer com isso? Muitas vezes é assim que nós ficamos perplexos, nós não entendemos, e diante daquilo que nós entendemos, volta a dizer aquilo que nós não compreendemos, nós travamos porque nós ficamos com medo. E nós temos uma certa repulsa, uma certa dificuldade de ter contato com isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, se permitiu ter aquela experiência, deixar o Espírito Santo agir nele e através dele. O versículo 28 e 29 dizem assim: a quem se dirigiu dizendo, Pedro dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ele está dizendo assim: olha, eu fui ensinado assim, a doutrina da minha igreja diz isso, a lei da minha igreja diz isso, o judaísmo diz isso, é assim que eu penso. Mas como Deus me enviou, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse como comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Irmãos e irmãs, muitas vezes o Espírito Santo quer nos usar, quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, e a gente trava por vergonha, por medo, por timidez, e Pedro disse o seguinte: eu vim sem vacilar porque Deus me mandou.
Quando Deus está falando, quando Deus está fazendo, se joga, bobo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Eu tenho uma experiência marcante, tem um irmão do Brás aí, né? Tem uma experiência marcante lá na igreja do Brás, quando eu era seminarista. Aquilo me chamou muita atenção. Eu sou muito dogmático, viu, irmãos? Você deu para perceber, né? Eu gosto muito da nossa doutrina, gosto das coisas certinhas. E Deus vai me quebrando cada dia mais com isso. Graças a Deus por isso, porque eu sou muito ruim de serviço. E nós estávamos um dia lá, então, na escola dominical, e lá tinha abertura, como fazíamos aqui, e depois a sequência da escola dominical. Então, no momento de louvor, ministração do louvor, ali na escola dominical, os louvores começaram a fluir. A fluir. A fluir. E eu me desesperando. Falei, meu Deus, e a escola dominical? E as visitas? E os professores? Tadinho do pastor lá na frente, que não pode fazer nada. Alguém pula no cangote do ministro de louvor lá, tira o microfone dele. Irmãos e irmãs, 1h da tarde, nós estamos louvando ainda. Das 9 às 1. Ninguém saiu da igreja. Todos foram profundamente tocados pelo Espírito Santo. Porque o seminarista bobo não foi lá na frente atrapalhar. Nós temos que nos permitir muitas vezes, irmãos e irmãs. Deus quer fazer, Deus quer agir. Nós temos que deixar. Aquela experiência foi marcante, foi a única vez que isso aconteceu lá, 1 ano e meio que eu estive lá. Porque Deus age no extraordinário da vida. No extraordinário. Muitas vezes o Espírito Santo vai agir, vai falar e fazer coisas que nós não compreenderemos. Contudo, precisamos estar abertos, nos permitir. Qual é o critério para a ação do Espírito Santo? É claro que tem critério. O mais importante de todos é o discernimento. Eu já presenciei uma pessoa orando em línguas numa conferência de avivamento. Um pastor atravessou o salão, colocou a mão no ombro da irmã e falou, irmã, senta que isso não é de Deus. Discernimento. Tem muitas coisas que acontecem no nosso meio que é da carne, sim. Mas o que é do Espírito? As coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo não trazem confusão. Deus falou com Cornélio, falou com Pedro, Pedro chegou na casa de Cornélio, pregou e deu tudo certo. Sem nenhuma confusão. As coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo trazem concordância. Gente, que coisa gostosa. Quando você vai pregar um trem, a pessoa já cantou outro negócio, outra pessoa já orou a mesma coisa, e você fala, rapaz, não é que o Espírito Santo está nesse negócio mesmo? Hoje a ênfase do nosso culto de manhã foi a palavra. E nós iniciamos cantando uma canção, um louvor que falava exatamente da palavra. A gente combinou isso a semana inteira, né, Zé? Cadê o Zé? A semana inteira combinando isso, né, Zé? O Espírito Santo lá tocando o coração do Zé, do pastor, da Beth. E ele não para, está trabalhando, está agindo. Ouvidinho atento, concordância. Que coisa boa quando o Espírito Santo fala, a paz no nosso coração. Quando o Espírito Santo age, fala a edificação. Imagina o Pedrão aqui todo enrijecido, né, todo durão. Acho que era do Piauí, eu acho. Não. Bravo. Como é que é o nome da vara lá? Eu gostei muito do nome da vara, seu Manuel. Como é que é o nome da vara lá? Cipó de Bororó. O Pedrão devia ter um cipó de Bororó, viu? Gostei demais dessa. Gente, ele se permite, e através da vida dele, aquela família, aquele povo, todo mundo que estava ali com Cornélio foi edificado. Houve crescimento. Quando o Espírito Santo de Deus age, há crescimento numérico, qualitativo, espiritual, na graça, no amor e no poder de Deus. Pedro também aprendeu com aquele êxtase, com aquela experiência que ele teve com o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz o que nós não podemos fazer. O Espírito Santo faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, chega à casa de Cornélio e ele começa a pregar a palavra. Só consegue pregar a palavra quem está cheio do Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa que tem Deus, que caminha com o Espírito Santo, que se permite ser usada pelo Espírito Santo? Palavra.
E uma pessoa que prega a palavra, literalmente pregando, prega a palavra vivendo, recitando, lembrando, aconselhando, edificando, exortando, a pessoa conhece a palavra. Por isso Deus usa a vida de Pedro. E a palavra que nada mais é do que o verbo encarnado, o próprio Cristo, porque é isso que Pedro prega. Ele não prega outra coisa a não ser Jesus. Ele começa o sermão dele lá então no versículo 31, 32 em diante, e vai até o 43, dizendo quem era Jesus, o que os profetas disseram sobre o Messias, e que Jesus veio, a promessa se cumpriu, ele morreu e ressuscitou, e está pronto para salvar todas as pessoas. E lá no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando o Espírito Santo, quando desceu o Espírito Santo sobre todos que estavam ali. Eu estive uma vez num congresso de juvenis, eu ia pregar, essa experiência foi muito marcante na minha vida. E aí foram 4 dias de evento, e as coisas acontecendo, e as coisas fluindo, mas havia assim um clima entre os pastores que estavam ali, a liderança, de que a coisa estava meio amarrada, não estava fluindo direito os cultos, aquela coisa. E eu ia pregar no primeiro dia de manhã, depois me jogaram para depois, e quando eu vi, eu caí lá na última noite. Criou-se toda uma atmosfera, uma expectativa de que naquela noite tinha que acontecer alguma coisa. E eu tinha que pregar. Eu falei, agora tem que ver uns paranauê aqui que eu vou fazer, que eu não sei que... Aquela pressão, aquela expectativa. E aí o louvor rolando, eu esperando a minha deixa lá, né? Aqueles 300, 400 adolescentes no salão, aquele louvor gostoso, e eu já imaginando a palavra, um momento de apelo, e a molecada chorando no altar, e a gente orando por eles, e Deus fazendo. De repente, o ministro de louvor fala assim, irmãos, Deus está me tocando aqui, quem quiser vir para o altar receber uma oração, agora é a hora. Eu falei, rapaz, você me quebrou todinho agora. Eu ia que fazer esse negócio aí. Mas ali Deus estava tratando o meu orgulho, a minha prepotência, me reduzindo a nada. E tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez naquele momento ali. Pensa uma pregação xoxinha do pastor. Essa expressão aqui, Pedro ainda pregando, e vem o intrometido do Espírito Santo e desce. Quem mandou vir? Eu estou pregando ainda, E essa expressão, tudo, né, que na Bíblia está relacionado ao que vem do alto, o que desce, porque na concepção aqui judaica semita, o que vem do alto, o que vem de cima, o que desce, é algo que nós não temos controle. E naquele momento o Espírito Santo desce naquele lugar. E é simbólico essa questão da descida, da autoridade, do poder. Não sei se o Espírito Santo está lá embaixo, está aqui do lado. Ele está aqui, ele é. Simbolicamente ele desce. Pedro prega Jesus e nada mais. Mas o dom do Espírito Santo foi dado por Deus. 45. Foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós podemos orar, podemos levar sopa na praça, podemos pregar, cantar, dançar, atuar, fazer muitas coisas. A ação intangível, sobrenatural, imanente de Deus, só vem dele. Desce o dom do Espírito Santo sobre os gentios. Foram tocados. O dom do Espírito Santo, a capacidade, o poder de viver dentro dos padrões de Deus, ainda que vivamos neste mundo. Esse é o dom do Espírito Santo. A capacidade, o poder, a autoridade, o discernimento que Deus nos dá de sermos testemunhas de que nós temos uma vida diferente, porque a nossa vida não é mais nossa, mas foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Tem pecado, tem corrupção, tem mentira, tem traição, mas eu não sou assim porque eu sou de Cristo. E isso nós só conseguimos fazer quando o poder do Espírito Santo nos invade, nos toca e nos conduz. O Espírito Santo sempre age além de nós. A evidência, nesse caso aqui, em Atos, na casa de Cornélio, a evidência de que o Espírito Santo estava naquele lugar foi o dom de línguas, a glossolalia. Mas, irmãos e irmãs, nós não precisamos e não temos que ficar presos a isso.
assim como os nossos irmãos pentecostais, tanto, né, são arraigados nisso, que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Eu já vi muita gente falar em línguas e não tinha o Espírito Santo, tá? Tinha qualquer coisa ali, menos o Espírito Santo. Mas nós podemos ver também a evidência do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, quando há perdão lá na minha casa e na sua casa. Quando há a graça de Deus sendo manifestada nos nossos relacionamentos. Quando há a mansidão, o domínio próprio, a alegria, o fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. Ali está o Espírito Santo. O Espírito age além de nós. Ele desceu antes do batismo. Qual é a sequência correta? Pedro entra no rio, se ajoelha, João pega uma cumbuca de água, joga na cabeça dele, o que acontece depois? Vem a pomba como símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado na vida de Jesus, simbolicamente. Rapaz, está tudo atrapalhado nesse negócio aqui. Desce o Espírito Santo e depois o Pedro manda batizar. Porque extrapola, meu irmão, minha irmã. Não é a liturgia, não é o que eu sei, não é o que eu fui ensinado, é o que o Espírito quer fazer. Porventura, pode alguém recusar água? Manda batizar, dá um banho em todo mundo aí. Pedro pregou, Pedro obedeceu, Pedro se permitiu, mas quem agiu, quem tocou foi o Espírito Santo. Pedro só tinha uma coisa a fazer. Bom, o Espírito Santo já desceu, está todo mundo falando retetê aí. Manda batizar o povo, ué. Deixa Deus fazer. E o pessoal da circuncisão, né, os judeus, mas Pedro, tal, a reunião da clã lá, o pessoal vai pegar o nosso pé, rapaz. Manda bala aí. Manda batizar o povo. O Espírito Santo tem poder para agir sobrenaturalmente. Esse poder, esse agir sempre agrega. Essa história de que, porque teve um avivamento na igreja, e aí o pessoal pentecostal da igreja teve um problema com o pessoal tradicional, e abriram a igreja deles. Isso é do diabo. Porque quando o Espírito Santo age na vida da igreja, quando há o derramar do seu poder, da assunção, as manifestações que vêm dele, isso gera inclusão, união. Aqueles gentios que estavam ali, que não eram circuncidados, não eram judeus, não eram considerados filhos de Deus, foram inclusos na família de Deus. Porque o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Experiências com o Espírito Santo nos libertam dos nossos dogmas, dos nossos preconceitos, dos nossos sentimentos de inferioridade, incapacidade. Quando o Espírito Santo age em nós, nós somos capacitados. Ele nos dá poder para enfrentar a vida. Pois quem experimenta o Espírito Santo não caminha por vistas, mas caminha pela fé. Que o Senhor continue a agir nas nossas vidas. Que o mesmo Espírito que agiu em Atos 2, agiu sobre a vida de Saulo, Atos 9, agiu sobre a vida de Filipe, Atos 7, 6, agiu sobre a vida de Pedro, Cornélio. Esse mesmo Espírito está aqui neste lugar, para agir em nós e através de nós. A gente precisa permitir. Amém?